Meus caros amigos do LAC Concursos, sou o professor Edenilson Moraes da disciplina de História e cá estamos mais uma vez para darmos prosseguimento ao nosso módulo de Geohistória de Goiás, abordando desta feita os aspectos da história social de Goiás. Veremos na aula de hoje de que forma se processou o povoamento branco do território goiano, a chegada das expedições bandeirantes, a descoberta de ouro, a formação dos primeiros núcleos populacionais, o estabelecimento das autoridades metropolitanas portuguesas em território goiano, a criação da capitania de Goiás, o estabelecimento das atividades econômicas, primeiramente a mineração e depois uma transição para as atividades agropastoris em solo goiano. Veremos ainda os povos indígenas de Goiás, os primeiros habitantes do território goiano. Veremos de que forma se processou o contato entre os colonizadores e os povos nativos que já habitavam Goiás. De que forma se deu a adaptação dos mesmos, até mesmo a própria resistência dos povos indígenas diante do avanço da colonização. Teremos ainda suas grandes influências culturais. Falaremos ainda na aula de hoje sobre a escravidão em Goiás, abordando as principais características da utilização da mão de obra de origem africana nas mais variadas atividades econômicas, os seus atos de resistência, como por exemplo a formação de quilombos em território goiano, e sua influência na formação não apenas da cultura goiana, mas também da cultura brasileira como um todo. Veremos também na aula de hoje os aspectos relacionados à questão agrária, os movimentos sociais ocorridos em território goiano durante o século XX, principalmente no que tange, no que diz respeito à luta pela terra exercida pelos camponeses despossuídos, que exerceram seu direito, se mobilizaram e tentaram conquistar o direito à terra. Veremos ainda na aula de hoje aspectos relacionados à cultura popular de Goiás e também aspectos históricos e urbanísticos da cidade de Goiânia, a capital de Goiás. Portanto, é uma aula bastante diversificada que trata de questões muito importantes e que são recorrentes em concursos públicos que abordam a temática de Geohistória de Goiás. Você é meu convidado e gostaria que prestasse muita atenção, que acompanhasse a nossa aula, prestando bastante atenção para poder assimilar o máximo de conhecimento ao longo da aula de hoje. Pois bem, iremos começar a nossa abordagem falando sobre o povoamento branco de Goiás. O povoamento branco acontece com a chegada das expedições bandeirantes. Você se lembra muito bem de nossas aulas anteriores que as bandeiras eram expedições particulares que partiam da vila de São Paulo, no Planalto Vicentino, e adentravam aos sertões brasileiros, buscando variadas formas de riqueza. Índios para capturar e transformar em escravos, ou riquezas minerais, como o ouro e o diamante. Existiam, portanto, várias formas de bandeira, vários tipos de expedições bandeirantes. E Goiás já era conhecido e percorrido pelas bandeiras já no primeiro século da colonização do Brasil. Já haviam ocorrido algumas incursões de expedições bandeirantes em solo goiano. Entretanto, meus caros, o início do povoamento sistemático da região de Goiás, exercido pela população branca, ocorre com a descoberta de ouro pelos bandeirantes, notadamente a bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, que descobre ouro em território goiano e marca o início do povoamento branco, o início da conquista do sertão de Goiás pelas bandeiras, pelos sertanistas provenientes de São Paulo,
que ocorre a fixação do elemento branco em território goiano, com a descoberta das primeiras jazidas auríferas. A partir de então, se formam os primeiros núcleos populacionais em Goiás, com a fundação do Arraial de Santana, nas proximidades de Goiás Velho, e o surgimento de vários garimpos às margens dos rios. Perceba que neste momento, século XVIII, a atividade mineradora é a principal mola propulsora do povoamento branco em território goiano, formando então uma série de garimpos junto às margens dos rios e ao longo dos quais vai se formando gradativamente uma série de núcleos populacionais. Esses núcleos populacionais, por sua vez, têm uma característica bastante interessante, que é justamente o fato de serem itinerantes. À medida em que ocorriam novas descobertas auríferas e que as antigas jazidas iam gradativamente se escasseando, a população se deslocava para essas novas áreas mineradoras. Isso é um caráter muito importante de se entender o início do povoamento branco do território de Goiás, cabendo a este bandeirante, Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, o início desse processo de conquista, de colonização do território de Goiás. Com a descoberta de ouro, realizada pelos bandeirantes, tem início um processo de deslocamento populacional para essa área do Planalto Central brasileiro. Ocorre a chamada Corrida do Ouro, ou Febre do Ouro, como gostam de denominar alguns historiadores. Portanto, com essa descoberta de ouro, há uma grande fluência populacional para essas áreas, localizadas então no território goiano, que a princípio constituíam minas que faziam parte da capitania de São Paulo. Portanto, meus amigos, é importante saber que quando da mineração em território goiano, lá no século XVIII, as terras, as minas goianas faziam parte de uma área de expansão e colonização da capitania de São Paulo. Isso vai ocorrer até meados do século XVIII, quando ocorre a criação da capitania de Goiás. Mas, voltando aqui à questão da corrida do ouro, desse grande deslocamento, desse grande afluxo de pessoas em direção a Goiás, promove a seguinte característica, ou as seguintes características: um povoamento rápido e sem planejamento. Ocorre a corrida, o boom do ouro na região de Goiás. Portanto, há uma grande fluência de pessoas em direção às minas goianas, provocando um rápido povoamento e sem o devido planejamento urbanístico para a constituição desses primeiros arraiais que mais tarde se convertem em vilas. Temos então o surgimento de vários povoados às margens dos rios. Esses povoados que os senhores viram na imagem anterior, que ilustrava um mapa do território goiano ao longo do século XVIII, com o surgimento de várias áreas mineradoras, várias áreas de garimpo, ao longo dos quais surgiram núcleos populacionais. E é importante os senhores atentarem que o povoamento minerador apresentou como características predominantes o caráter irregular e instável. Isso é muito importante. Em virtude do ouro encontrado em Goiás ser ouro de aluvião, da ausência de técnicas mais aprimoradas para a prospecção do vil-metal, o que acontece? Um rápido esgotamento das jazidas auríferas, fazendo com que
os exploradores se deslocassem para outras regiões em busca de novas jazidas auríferas. É por isso que o povoamento acabou se convertendo num caráter irregular e instável. Temos, portanto, um grande deslocamento populacional ao longo das primeiras décadas do século XVIII. Vejamos então quais eram as características principais da sociedade que se estabeleceu em Goiás quando do início do povoamento branco, a chamada sociedade mineradora, que apresentava as seguintes características. Vamos observar. No topo da pirâmide, ou seja, as camadas dominantes dessa sociedade, eram os grandes mineradores, os proprietários das maiores datas, aqueles que extraíam uma maior quantidade de ouro, além das autoridades metropolitanas estabelecidas em Goiás. Claro que assim que foi notificada a descoberta de ouro, a coroa portuguesa tratou de implantar em Goiás todo o aparato fiscalizador e coercitivo para impedir, ou pelo menos tentar impedir o descaminho de ouro na região. Portanto, muitas autoridades, muitos elementos que faziam parte da burocracia lusitana se deslocou até Goiás para que a região passasse ao controle da coroa portuguesa, principalmente após a criação da capitania de Goiás, pela Carta Régia de 9 de maio de 1748. Em 1749, chega o primeiro capitão-general e governador de Goiás, Dom Marcos de Noronha, o Conde dos Arcos, que vai estabelecer a primeira capital de Goiás, Vila Boa de Goiás. Então, nós temos aqui nas camadas dominantes, grandes mineradores, autoridades reais. Entre as camadas intermediárias da sociedade mineradora goiana, tínhamos vários elementos. Tropeiros, que dedicavam-se ao comércio itinerante, os oficiais, os soldados, os elementos do clero, profissionais liberais que para lá se deslocaram, pequenos mineradores, além dos trabalhadores livres pobres. E na base da pirâmide, nós temos os elementos que vão ser explorados economicamente na capitania de Goiás, que vão ser a mão de obra básica, mão de obra por excelência durante a vigência da escravidão. Eu estou me referindo aos africanos e afro-brasileiros, além dos povos indígenas. É a camada massacrada, a camada explorada de forma aviltante, está na base da sociedade mineradora. Então, a sociedade mineradora goiana apresentava este prospecto, esta característica. Entretanto, como já falamos, o auge da mineração em Goiás foi bastante efêmero, durou aproximadamente 50 anos. Já por volta de 1778, nós temos um declínio sensível da mineração, o que, por sua vez, vai contribuir para o surgimento de atividades complementares, atividades que irão se constituir numa verdadeira válvula de escape para a superação dessa crise. Nós temos um processo de transição de uma economia basicamente mineradora para uma economia de característica agropastoril. Essas atividades complementares são as seguintes: comércio interno, desenvolvido principalmente com a atividade dos tropeiros, que a gente viu. Temos ainda a agricultura de subsistência e também a pecuária, que irá se desenvolver, que irá ter um gradativo crescimento a partir do processo da implantação da chamada Estrada de Goiás, na década de 1730. A criação da Estrada de Goiás foi um fator significativo no desenvolvimento da pecuária extensiva em território goiano.
O povoamento, no final do século XVIII e início do século XIX, se processou dessa maneira. No final do século XVIII, início do século XIX, temos o que os historiadores chamam de uma transição, de uma economia de caráter minerador para uma economia mais de caráter agropastoril. Isso ocorre em razão do declínio do ciclo minerador, que, como bem sabemos, durou meio século apenas. Teve um caráter bastante efêmero, ouro de aluvião, técnicas rudimentares, pesados impostos cobrados pelas autoridades metropolitanas em solo goiano. Sendo assim, ocorre um gradativo processo de ruralização da sociedade, ou seja, as pessoas deixam as vilas, deixam as áreas mais urbanas e vão procurar novas alternativas econômicas para a sua sobrevivência na zona rural. Ocorrendo então a formação de uma sociedade ruralizada e a transição, essa conversão da economia mineradora para a economia de caráter mais agrário e pastoril. Ao longo do século XIX, temos um aumento populacional e da mestiçagem, principalmente nos centros urbanos. Temos então um processo de hibridização social e cultural, uma mescla do elemento colonizador, o branco, primeiramente o bandeirante e depois o português, que vai se mesclar com a população nativa de Goiás, no caso os indígenas, formando uma sociedade mestiça, que é também uma característica bem peculiar da colonização brasileira como um todo. A partir de 1804, portanto já no século XIX, ocorre o desenvolvimento de uma economia agropastoril. Gradativamente, aquela crise da mineração que acabou gerando uma estagnação econômica e um isolamento do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico em relação à capitania de Goiás. Gradativamente, esse suposto e decantado isolamento é superado ao longo do século XIX, gradativamente. Esse processo é contínuo e bastante longo. Já no início do século XIX, ocorre o desenvolvimento de uma economia de caráter agropastoril, a pecuária extensiva, aproveitando os extensos campos nativos, as pastagens naturais existentes em Goiás, vai ter um processo de grande crescimento, desenvolvimento da chamada pecuária extensiva, o gado solto no pasto. Como podemos perceber, ao longo do século XIX, tanto em Mato Grosso quanto em Goiás, que correspondiam evidentemente aos dois territórios administrativos do Brasil durante o século XIX, na região centro-oeste, o que nós hoje chamamos de região centro-oeste, apresentava duas unidades, duas províncias, duas capitanias e depois províncias. A capitania de Goiás e a capitania de Mato Grosso. Eram as duas unidades administrativas existentes na região centro-oeste do Brasil durante o século XIX. E em razão do surgimento de atividades alternativas que substituem a mineração em ambos os territórios, surgem núcleos populacionais que aproveitam esse crescimento, esse desenvolvimento da atividade agropastoril nesses dois territórios da região centro-oeste do Brasil. Sociedade agropastoril se desenvolve. Nós vimos aí que no início do século XVIII, tínhamos uma sociedade mineradora. Agora a sociedade adquiriu uma nova feição. É uma sociedade de cunho agropastoril que vai se consolidar nesse processo de transição do século XVIII para o século XIX. Temos a seguinte característica da sociedade agropastoril. Nas camadas dominantes, aqui no ápice da pirâmide, encontramos
grandes proprietários, os latifundiários goianos, grandes pecuaristas, criadores de gado, a pecuária extensiva em Goiás, além das autoridades reais, os representantes administrativos da capitania de Goiás e com o advento do império da província de Goiás. Aqueles responsáveis pela fiscalização, pelo pagamento dos impostos, pela administração do território. Já nas camadas intermediárias, nas camadas médias, iremos encontrar tropeiros, oficiais, comerciantes, mais abaixo destes, soldados, clérigos, profissionais liberais, pequenos agricultores e os chamados livres pobres. E nas camadas inferiores, na base da pirâmide social, da agricultura agropastoril, nós temos aqui da sociedade de cunho agropastoril, encontramos escravos, africanos e os povos indígenas. Portanto, nós tivemos uma pequena alteração entre a sociedade de caráter minerador e a sociedade de caráter agropastoril. Na sociedade mineradora, nós tínhamos uma relativa possibilidade de mobilidade social. Essa possibilidade de mobilidade social ficou mais escassa ainda com o advento da sociedade agropastoril. Lembrando que em ambos os casos nós temos a vigência do regime de escravidão em território brasileiro como um todo e no território goiano em particular, pois este é o nosso assunto estudado na aula de hoje. Ao longo dos séculos XVIII e XIX, ocorre um processo de domesticação do sertão goiano. As duas atividades responsáveis por esse processo são, inicialmente, a mineração e, posteriormente, a criação de gado, a pecuária. Nos séculos XIX e XX, processos migratórios provenientes de Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Pará irão contribuir para um amplo processo de mestiçagem, surgindo daí a famosa caracterização do sertanejo, esse elemento mestiço, esse elemento híbrido, fruto do cruzamento entre as etnias que contribuíram para a formação social do Brasil. No caso, o branco, colonizador, o índio, o primeiro habitante do território, e o negro trazido da África na condição de escravo. Da mescla dessas três etnias, que vão contribuir para a formação social e cultural do Brasil, nós temos aí a caracterização do sertanejo, que é um elemento especial habitante do território goiano no século XIX, principalmente. No século XX, ocorre a chegada de novas levas migratórias, sulistas e também estrangeiros. Notadamente, meus amigos, após a reabertura da navegação através da Bacia Platina, nós temos uma entrada de estrangeiros em território do centro-oeste brasileiro. Isso vai ocorrer em Mato Grosso e também em Goiás. Em Goiás, especificamente, nós temos a entrada de muitos imigrantes, sírio-libaneses e também italianos, chegando estes últimos a formar uma colonização denominada Nova Veneza, além de levas de brasileiros de outras regiões, como os sulistas que migram para Goiás. Esse novo movimento de colonização e povoamento de Goiás é fruto da superação desse caráter de isolamento que a região viveu durante muito tempo. Esse isolamento é gradativamente superado com a criação de novas vias de deslocamento e comunicação, como, por exemplo, além da navegação, nós temos a chegada da ferrovia. A ferrovia chega a Goiás no início do século XX,
Posteriormente, ocorre a fundação de Goiânia, em 1933, outro fator predominante, fator fundamental para o desenvolvimento da economia de Goiás como um todo. Em 1960, nós temos a transferência da capital. A capital federal sai do Rio de Janeiro e vai para Brasília. Esse fator também foi fundamental para o desenvolvimento social e econômico do Centro-Oeste como um todo e de Goiás em especial. Portanto, gradativamente, nós temos uma alteração desse processo e uma superação desse, entre aspas, atraso ou isolamento econômico vivenciado pela capitania de Goiás. Durante a era Vargas, em especial, nós temos a ocorrência da Marcha para o Oeste durante a década de 40. É um fator muito importante, você deve estudar com carinho, um assunto recorrente nos concursos, as repercussões da era Vargas em território goiano. Vargas chegou ao poder em 1930 através de um movimento armado que contou com o apoio do Exército Brasileiro, movimento este que entrou para a história com o nome de Revolução de 1930. Nós sabemos que de revolução tem muito pouca coisa, mas é um movimento que desalojou do poder a elite cafeeira e colocou Getúlio Vargas à frente da presidência da República no Brasil. O que isso é importante para nós quando estudamos aqui a história de Goiás? Isso é importante que o Estado Novo, que é uma das fases da era Vargas, traz o estigma do progresso, traz como característica peculiar a busca pelo progresso, pela modernização. Tudo bem que é uma modernização conservadora, mas visava promover um grande crescimento econômico, crescimento social, nas mais variadas regiões brasileiras. Enquanto a região sudeste passa por um processo de industrialização, a região centro-oeste, em especial Goiás, se transforma numa nova fronteira agrícola. Era interesse do ditador Getúlio Vargas transformar o Brasil no chamado celeiro do mundo. Então, nós temos grandes repercussões da era Vargas em Goiás. Dentre elas, nós temos, por exemplo, a fundação de Goiânia, que acontece dentro do contexto da chamada Era Vargas, quando Pedro Ludovico era o governador de Goiás. E temos ainda a Marcha para o Oeste, que promoveu a criação de colônias agrícolas nacionais goianas, a exemplo de Ceres, que vai se transformar numa importante colônia agrícola impulsionada durante a chamada Era Vargas, como desdobramento, como consequência da Marcha para o Oeste. Tudo bem, meus amigos? A dinâmica populacional no século XX, ela ocorre por conta de vários fatores. São vários fatores que contribuem para essa nova dinâmica populacional em Goiás. Aliás, alguns fatores que eu até já mencionei, tais como a chegada da ferrovia em Goiás, no início do século XX, contribui para a superação desse isolamento, contribui para a chegada de novas levas de imigrantes em solo goiano. Além disso, nós temos a construção de Goiânia. 1933, começa a construção de Goiânia, inaugurada já em 1942, mas a fundação é 24 de outubro de 1933. Fator importante, fator fundamental, marca uma transição definitiva em Goiás, um verdadeiro divisor de águas, trazendo um grande desenvolvimento econômico e um grande crescimento populacional, com a fundação de uma nova capital para Goiás, uma cidade que deveria apresentar como grande característica a modernidade. Uma cidade planejada, uma cidade que surgiu com esse propósito de representar um novo tempo, um tempo de prosperidade para Goiás. Outro fator importante, meus amigos, a construção de Brasília, inaugurada no governo do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira.
em 1960, no dia 21 de abril, para sermos mais exatos. É outro fator importante, é outro fator fundamental, porque a construção de Brasília, claro que tem a sua importância geopolítica, a sua importância estratégica, mas a construção de Brasília, no Planalto Central do Brasil, no coração do nosso país, contribuiu para esse grande processo de interiorização do desenvolvimento no Brasil. Foi fundamental para o crescimento dos estados da região. Goiás e Mato Grosso. A construção de Brasília contribuiu de maneira significativa. Temos ainda investimentos infraestruturais, que nós podemos mencionar entre os quais o melhor aparelhamento na questão dos transportes, com mais rodovias, aprimorando as ferrovias existentes, criando portos, inclusive Porto Seco de Anápolis, gerando produção de energia, fundamental para o desenvolvimento. E nós temos ao longo da década de 80 e 90 o desenvolvimento da cultura agrícola em Goiás, principalmente com a soja, fazendo com que o Estado se torne importante no setor do chamado agronegócio exportador. Isso vai contribuir para o surgimento de vários distritos industriais em Goiás. O governo, os vários governos de Goiás, ao longo da década de 80, 90 principalmente, irão criar políticas fiscais, incentivos para o desenvolvimento da atividade industrial em solo goiano. Tudo isso, evidentemente, vai repercutir na própria estrutura populacional de Goiás, que vai passar por um grande crescimento, vai passar por uma modernização, não apenas econômica, mas essa modernização econômica demandava também investimentos maciços por parte do governo estadual e também federal, no sentido de atender às demandas sociais advindas desse novo processo, dessa nova dinâmica populacional. Você deve ficar atento em relação a isso. Muito bem, amigos. Já abordamos então o processo de povoamento branco do território goiano, tanto no período colonial, quanto no período imperial e também no período republicano. Agora nós vamos abordar um outro aspecto importante. Desta vez, iremos comentar algumas das características básicas dos grupos indígenas estabelecidos em Goiás, os primeiros habitantes do território. Quando da chegada dos bandeirantes em Goiás, o território já era habitado por várias nações indígenas. Isso é muito importante. É muito importante saber que quando da chegada dos bandeirantes, a região já era habitada, segundo as pesquisas arqueológicas, há pelo menos 10, 12 mil anos, por várias nações indígenas, que conviviam nesse território e que disputavam esse território. Haviam relações de amizade, relações amistosas entre algumas nações, mas havia também relações belicosas entre elas. Quando os bandeirantes chegam em território, eles se deparam com esses povos indígenas. Quando as primeiras bandeiras chegam ainda lá no século XVI, começo do século XVII, que vêm procurando ouro, procurando os próprios indígenas para escravizar, eles vão se deparar com esse mosaico de nações indígenas que já habitavam o território de Goiás. O início desse processo, com a chegada dos exploradores, a chegada dos sertanistas, os bandeirantes adentrando ao território goiano, claro que vai gerar um conflito. Essa chegada dos bandeirantes marca o início do confronto entre os colonizadores, que chegam ávidos de explorar economicamente, e os indígenas que, evidentemente, vão defender seus territórios. Então, temos o início dos conflitos, envolvendo os bandeirantes, que avançam em direção ao território de Goiás, e os povos indígenas
os nativos do território que vão tentar defender a sua área, o seu habitat natural. Com isso, geram vários conflitos. E o resultado desse conflito, evidentemente, a corda arrebentando do lado mais fraco, como diz o velho chavão. O massacre de milhares de indígenas, o estabelecimento de aldeamentos oficiais sob a tutela da Igreja Católica, dos padres jesuítas, ou então a migração desses povos indígenas para outras regiões. Então, de todas as formas, os povos indígenas acabam perdendo. Se eles se aliavam ao colonizador, ele tinha que se submeter, ele perdia parte de sua característica cultural, ele perdia sua própria autonomia. Se ele enfrentava o colonizador, ele poderia ser massacrado ou teria necessariamente que migrar para uma outra região, precisando mudar completamente o seu padrão de vida. Ou ficava sob a tutela dos padres da Companhia de Jesus, se convertendo ao cristianismo e também passando por um processo de aculturação ou, pelo menos, de hibridização cultural. Então nós temos aqui um quadro interessante mostrando de que maneira que se processou a relação conflituosa entre os colonos e os povos indígenas de Goiás, que apresenta a seguinte característica: com o avanço da colonização, com a chegada dos bandeirantes, a descoberta de ouro e o estabelecimento dos primeiros núcleos populacionais em território goiano, ocorre a disputa pelo território envolvendo os colonos e os povos indígenas. Temos como resultado importante desse processo a escravização dos povos indígenas. Vale dizer, meus amigos, que a legislação lusitana era um tanto quanto controversa em relação aos povos indígenas. Se não, vejamos, se os índios se submetessem às normas, aos ditames, às regras, à dominação portuguesa, os índios eram considerados vassalos, eram considerados súditos de Vossa Majestade, o Rei de Portugal. Entretanto, se os índios, valendo-se de sua autonomia, resistissem à exploração, resistissem à perda de suas terras, seria autorizada a chamada guerra justa. Guerra justa, guerra contra os povos indígenas que eram refratários a esse avanço colonizador. Perceba que há aqui uma questão muito ampla, uma questão controversa, até polêmica. De um lado, se os indígenas se dobrassem, se curvassem perante o colonizador e se convertessem ao cristianismo, seriam considerados súditos de Vossa Majestade, o Rei de Portugal. Mas se lutassem pelo seu direito à vida, seu direito ao seu território milenar, eles seriam considerados então inimigos, contra quem seria feita uma guerra sangrenta, que resulta não apenas no massacre de milhares de indígenas, como na escravização de outros tantos. Uma consequência direta dessa relação extremamente conflituosa é o genocídio, ou seja, o massacre de milhares de indígenas, além da dispersão de muitos indígenas pelo território goiano. Isso não foi apenas uma característica de Goiás, isso caracterizou todo o processo de colonização do Brasil nas mais variadas regiões. Calcula-se que atualmente a população indígena em Goiás, segundo levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso famoso IBGE, está na faixa das 10 mil pessoas. Cerca de 10 mil índios vivem atualmente em território goiano, em 4 reservas, sendo que dessas 4 reservas indígenas, 3 são demarcadas pela FUNAI. Aqui está, veja no mapa de Goiás atual, as áreas indígenas, as reservas indígenas já demarcadas. Temos 3 reservas indígenas. Temos aqui mais ao norte, em Minaçu, a reserva dos Avacanoeiro.
Temos aqui mais a região central, a reserva Tapuia. E mais aqui na porção oeste do território, temos a reserva Carajá. Então são 3 reservas demarcadas, são 4 existentes no total, 3 das quais são demarcadas pela FUNAI, em território goiano, que apresenta em torno de 10 mil indígenas vivendo na região atualmente. Mas voltando aqui às sociedades indígenas que habitavam o território goiano quando da chegada das explorações bandeirantes, a maioria desses grupos pertencia ao tronco linguístico Macro-G. A maioria dos povos indígenas que habitavam o território de Goiás pertenciam ao tronco linguístico Macro-G, família G, grupos Acuém, Caiapó, Timbira e Carajá. Outros 3 grupos pertenciam ao tronco linguístico Tupi, da família Tupi-Guarani, como por exemplo os Avacanoeiro, o Tapirapé e também os Guajajara. Então são esses os grupos étnicos indígenas que habitavam o território goiano lá no século XVIII, quando nós temos o início do povoamento branco e o início dos conflitos envolvendo colonos e indígenas. Note bem que são diversas etnias, porque o senso comum acaba imaginando que quando se fala de índio, temos uma coisa só. Na verdade não é assim. São várias nações, várias famílias e principalmente vários troncos linguísticos e culturas variadas, devendo ser analisada nas suas especificidades. Infelizmente, a ausência de documentação confiável dificulta precisar com exatidão a classificação linguística dos seguintes povos indígenas: Goiá, cujo nome deriva a denominação do estado de Goiás, Araé, Crixá e Araxá. Existem pouquíssimos documentos. A documentação oitocentista relativa a esses povos indígenas é muito insignificante e pouco confiável, não sendo possível para os historiadores e também para os antropólogos promoverem uma reconstrução, precisarem com exatidão qual era o modo de vida, o habitat, as questões, as relações estabelecidas, as relações com outras nações indígenas e coisas do gênero, porque a documentação, evidentemente, documentação esta feita pelos colonizadores, é muito pouco confiável para se precisar, então, as características principais desses povos mencionados, dentre eles os célebres Goiá, que são os índios que se depararam com a expedição de Bartolomeu Bueno da Silva. Vamos então agora fazer uma caracterização dos variados povos indígenas existentes em território goiano. Vamos começar então pelos Goiá. Os Goiá, os famosos Goiá, os primeiros índios encontrados pela bandeira, pela expedição de Bartolomeu Bueno da Silva Filho, o bom e velho Anhanguera, no início da exploração aurífera. Os Goiá, eles não apenas indicaram as primeiras minas de ouro para os bandeirantes, eles também indicaram o primeiro arranchamento branco na região, indicaram o local formação, da construção do primeiro arranchamento, do primeiro arraial branco, que é o Arraial do Ferreiro. A bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, lembrando que Anhanguera significa diabo velho na língua tupi, porque Anhanguera conseguiu iludir os índios, ameaçando de queimar as águas dos rios se eles não demonstrassem os locais onde havia minas de ouro em território goiano. Então, com o bandeirante
Anhanguera, nós temos o início do povoamento branco. Esses índios Goiá habitavam a região da Serra Dourada, próxima à Vila Boa de Goiás. Vila Boa, que foi a primeira capital de Goiás, e Serra Dourada, local onde ocorreram as primeiras descobertas auríferas em território goiano. 4 décadas após o início do povoamento branco em Goiás, esses índios, os chamados Goiá, desapareceram daquela região e não se sabe ao certo o motivo, né, o destino, e nem há registros sobre o seu modo de vida ou língua. Evidentemente que esses povos acabaram se dispersando no território em razão da perseguição exercida pelos colonizadores, mas não se sabe ao certo qual foi o destino dos Goiá, porque não existem registros sobre o seu modo de vida e nem sobre a sua língua. Os Goiá, importantes povos indígenas, os primeiros encontrados pela expedição de Anhanguera. Muito bem, vamos para o outro povo indígena em Goiás, a nação Crixá, os povos da etnia Crixá, habitantes primordiais do território goiano. Seus limites iam da região de Crixás, a região do município de Crixás, até a área do rio Tesouras. E eles também desapareceram no início da colonização do estado e não se sabe ao certo também o seu destino, a sua cultura e a sua língua, pois existem poucos registros sobre esses aspectos, e principalmente porque esses registros foram feitos por autoridades metropolitanas, que, carregadas de um eurocentrismo, acabavam desprestigiando a cultura dos povos nativos. Mais um povo aqui importante, povo indígena, outra nação, os Araé. O grupo dos Araé também não é muito conhecido pelos historiadores e arqueólogos em razão dos pouquíssimos registros a respeito de seu modo de vida. Possivelmente os Araé teriam habitado a região dos Rios das Mortes. Temos ainda os Araxá. Os Araxá habitavam o local onde se fundou posteriormente a cidade de Araxá, que pertencia a Goiás e hoje faz parte do território de Minas Gerais. Araxá, onde nós tivemos aí a famosa Dona Beija, que virou até novela de uma extinta emissora de televisão no Brasil. Então a nação Araxá se estabelecia nesta região, a região da cidade de mesmo nome, que já pertenceu a Goiás e hoje faz parte do território de Minas Gerais. O grupo da nação Araxá, que desenvolvia um importante artesanato rico em plumas. Bom, temos também aqui os Caiapó. Esses são famosos povos indígenas, tanto em Goiás quanto em Mato Grosso. Afinal de contas, os Caiapó são uma das nações indígenas que mais resistiram ao avanço da colonização. Os Caiapó empreenderam uma tenaz resistência diante desse processo, desse rolo compressor empreendido pela colonização. Os Caiapó eram filiados à família linguística G e subdividiam-se entre os Caiapó do Sul e os Caiapó do Norte, ou seja, Caiapó meridionais e Caiapó setentrionais. Eles dominavam toda a área do sul da capitania de Goiás. E os Caiapó, como eu disse, são uma das nações que vão enfrentar o avanço da colonização. Claro que isso resulta em consequências nefastas para os mesmos. Doenças, escravização, extermínio, perda de territórios ancestrais. Havia aldeias Caiapó na região do Rio Claro, na Serra dos Caiapós, em Caiapônia, no alto curso do Rio Araguaia e a sudeste, próximo ao caminho de Goiás e
de Goiás a São Paulo, a famosa Estrada de Goiás, aquela que eu mencionei, que contribuiu significativamente para o avanço, para a expansão da atividade pecuária em Goiás. Seu território estendia-se além dos limites da capitania de Goiás. Foi o que eu falei. Os Caiapó não estavam apenas em Goiás, eles estavam também em Mato Grosso e enfrentaram o avanço da colonização portuguesa nesses dois territórios. Veja, a oeste em Camapuã, o famoso Varadouro de Camapuã, uma área importantíssima para o contato entre a capitania de Mato Grosso e a capitania de São Paulo, através das chamadas monções. Camapuã, no Mato Grosso do Sul, a norte na região entre o Xingu e o Araguaia, em terras do Pará, leste na beira do Rio São Francisco, nos distritos de Minas Gerais, e ao sul, entre os rios Paranaíba e Pardo, em São Paulo. Veja que os Caiapó estavam espalhados por vários territórios. Territórios de Goiás, Mato Grosso, Pará, São Paulo e Minas Gerais. Caiapós, tenazes indígenas, resistentes à exploração, ao avanço da colonização, mas que tiveram um resultado ruim para suas pretensões, uma vez que não conseguiram resistir ao avanço do colonizador. Os Caiapó dedicavam-se à horticultura e também a caça e a pesca, além de serem conhecidos também como povo guerreiro, é o que eu disse. Estabeleceram uma tenaz resistência ao avanço da colonização. Olha aqui, fizeram ampla resistência à invasão de suas terras e foram registrados vários conflitos envolvendo os Caiapó e os colonos. Eles acabaram vítimas de perseguições e massacres e foram também extintos no território de Goiás. Dessa luta árdua diante do avanço da colonização, acabou resultando no extermínio, na escravização e também na extinção de vários elementos da etnia Caiapó em território goiano. Claro que essa luta, essa resistência empreendida pelos povos indígenas, via de regra, resultava em extermínio, resultava em mortes. Tinha consequências nefastas para os povos indígenas. Vamos em frente, mais um povo importante, mais uma nação indígena significativa em Goiás, os Acuém. Pertenciam à família G e estavam subdivididos em os Acroá, Chacriabá, Chavante e Xerente. Vamos então começar pelos Acroá e Chacriabá. Eles habitavam um extenso território entre a Serra Geral e o rio Tocantins. Muitos desses elementos foram levados para o aldeamento jesuítica de São Francisco Xavier do Duro, construído no ano de 1750, no início, portanto, do estabelecimento da capitania de Goiás. Era uma medida metropolitana de promover a catequização dos mansos. Porque, veja, dentro da postura adotada pela capitania de Goiás, pelos governantes, pelos capitães generais, que seguiam as orientações régias vindas da metrópole, estabeleciam o seguinte: era função do capitão-general criar aldeamentos jesuíticos para os índios mansos. Quem que eram os índios mansos? Eram aqueles que se sujeitavam à colonização. Estes deveriam ser preservados da escravização e cristianizados nas missões jesuíticas. Havia também os chamados índios bravios, ou seja, os índios que resistiam à colonização, como os Caiapó, que a gente acabou de ver anteriormente. Contra estes, deveria ser feita a chamada guerra justa. Então, aqui dentro da etnia Acroá e Chacriabá, nós temos, então, o estabelecimento de um aldeamento
oficial, ou seja, de uma missão jesuítica em São Francisco Xavier do Douro, construído pelo capitão-general, o primeiro capitão-general de Goiás, Dom Marcos de Noronha, 1750. Os Acroá foram dizimados mais tarde e os Chacriabá encontram-se atualmente em Minas Gerais, sob os auspícios da FUNAI, sob os cuidados da Fundação Nacional do Índio. Vamos então para o próximo aqui, gente, o Chavante. O Chavante tem território que compreendia as regiões do Alto e Médio Rio Tocantins e do Médio Rio Araguaia. Na primeira metade do século XIX, entraram em litígio, entraram em conflito com as frentes agropastoris que se expandiam e adentravam em suas terras, gerando guerras entre os Chavante e o colonizador, os latifundiários e pecuaristas, que invadiram seus territórios. Sendo assim, os Chavantes acabaram migrando para o Mato Grosso, na região do Rio das Mortes, onde vivem atualmente. Os Xerente, por sua vez, possuíam costumes e língua semelhante ao dos Chavantes. E há pesquisadores que acreditam que os Xerentes são uma subdivisão do grupo dos Chavante. Habitavam os territórios da margem direita do rio Tocantins e entraram em conflito com as frentes agropastoris do século XIX. Atualmente vivem no estado de Tocantins. Essa é uma característica bem interessante. O avanço da colonização, o avanço das atividades mineradoras e depois agropastoris, acabou promovendo esse confronto sangrento entre os colonizadores e os povos indígenas habitantes da região onde hoje temos o estado do Pará. Claro que os povos indígenas acabaram sendo prejudicados, pois tiveram seus territórios expropriados diante do avanço da colonização, notadamente aqui no século XIX, com o avanço da atividade agropastoril em Goiás. Próximo povo, Carajá. Agora vamos falar da nação Carajá, outra importante etnia indígena existente em território goiano no processo colonizador. Pertence ao tronco linguístico Macro-G, família Carajá. Esses povos viviam nas margens do rio Araguaia, próximo à região da Ilha do Bananal, e entraram em conflitos com os militares por ocasião da construção do presídio de Santa Maria no século XIX. Como a gente já viu em aulas anteriores, a coroa portuguesa, com o objetivo de promover o desenvolvimento da atividade agropastoril em território goiano, que foi fundamental para a superação da crise da mineração, tratou de criar condições de segurança para esse desenvolvimento. Para isso, construiu fortes, construiu, por exemplo, presídios, e nessas construções acabaram entrando em território indígenas. E aí, entrando em esses territórios indígenas, gerou conflitos violentos. E quem leva a pior, via de regra, são os povos indígenas. Os Carajás de Aruanã são a única aldeia do grupo que atualmente vivem em território goiano. Então sobraram os Carajás aí, uma etnia que não foi extinta. Você já viu anteriormente, nós falamos que existem atualmente cerca de 10 mil pessoas indígenas em território goiano. Esse povo, em especial, os Carajá, são remanescentes, não foram extintos. Temos ainda os Timbira. Os Timbira eram bastante numerosos e eles moravam numa vasta região entre a Caatinga nordestina e o Cerrado, abrangendo o território do sul do Maranhão
e o norte do território goiano. Nessa área de transição da Caatinga para o Cerrado, era o habitat natural dos Timbira. E ao longo do século XIX, em razão da expansão da atividade pecuária, eles acabaram entrando em conflito com os pecuaristas, que acabaram invadindo e tomando suas terras. Então, mais um povo indígena que foi prejudicado pelo avanço da atividade agropastoril, que adentrou em suas terras e os expulsou de lá. Mais um povo ainda, gente. Temos os Tapirapés, que pertencem ao tronco linguístico tupi, da família Tupi-Guarani. Inicialmente, os Tapirapés habitavam a região a oeste do rio Araguaia e, eventualmente, frequentavam a nossa boa e velha Ilha do Bananal. Com o passar do tempo, eles passaram a se estabelecer ao longo do rio Tapirapés, onde atualmente ainda vivem os remanescentes deste grupo. Então é mais um grupo que preservou-se. Alguns dos remanescentes povos indígenas em Goiás são os Tapirapés. E finalmente os Avá-Canoeiro, que pertencem ao tronco linguístico tupi e habitavam as margens e ilhas dos rios Maranhão e Tocantins. Entre meados do século XVIII e ao longo do século XIX, os Avá-Canoeiro entraram em graves conflitos com as frentes agropastoris, que invadiam suas terras, invadiam e tomavam suas terras. Atualmente, os Avá-Canoeiro do Araguaia vivem na Ilha do Bananal, numa daquelas reservas indígenas demarcadas pela FUNAI em solo goiano. Aí estão os Avá-Canoeiro, mais uma nação indígena remanescente que continua habitando em território goiano. E todos esses povos indígenas, evidentemente, contribuíram significativamente para a cultura, não apenas do estado de Goiás, mas para a cultura brasileira como um todo, produzindo importantes materiais da cultura brasileira, importante artesanato, arte, plumária, algumas técnicas agrícolas também importantes. Por isso que devemos não apenas respeitar, mas também estudar aspectos relacionados à cultura indígena no Brasil. Afinal, foram eles os primeiros habitantes do território, foram eles os primeiros brasileiros. Bem, agora vamos falar do elemento negro na capitania e depois província de Goiás. Já falamos do elemento branco, do início da colonização, falamos também do elemento indígena, os habitantes primordiais do território, e agora iremos abordar o elemento negro, os africanos que foram trazidos para o Brasil, que foram enviados para o território de Goiás, na condição de escravizados. Vamos então abordar agora alguns dos aspectos principais da escravidão negra em Goiás e também da contribuição deste elemento na formação cultural goiana. Pois bem, amigos, a introdução da mão de obra escrava em Goiás ocorre nos primeiros tempos da mineração. Com a descoberta dos primeiros veios auríferos, a coroa portuguesa tratou de deslocar para esta região as primeiras levas de negros escravizados. Ao longo do período colonial brasileiro e também ao longo do período imperial, a mão de obra escrava era a mão de obra principal, a mão de obra por excelência do Brasil. E a mão de obra escrava negra e também escrava indígena foi fundamental, foi determinante, teve uma participação significativa na edificação de aldeias, de arraiais, de vilas, de fortificações,
de presídios. O elemento escravizado era a mão de obra básica utilizada na colonização e, claro, atuou em diferentes atividades econômicas e contribuiu na construção de vilas, arraiais, cidades, fortes, fortalezas, prisões, sendo ela a mão de obra principal. E foram utilizados nos mais diferentes ofícios. Haviam, por exemplo, os escravos de eito, os escravos de ganho e os escravos domésticos. Os escravos de eito, minha gente, eram aqueles ligados diretamente ao circuito produtivo. Ou seja, eram os escravos que estavam na mineração, que estavam na agricultura, que estavam na pecuária, em menor número, é claro, para a pecuária, mas também existiam negros escravizados sendo utilizados na atividade da criação de gado. As pesquisas recentes provam isso. Existiam ainda os escravos de ganho, que eram os escravos que desempenhavam variadas atividades nas vilas e cidades coloniais brasileiras. Eram escravos que, eventualmente, eram alugados por seus donos para exercerem funções específicas, para venderem a produção de seus donos, venderem doces, venderem animais, venderem, por exemplo, vários quitutes para carregar água, enfim, para desenvolver uma série de atividades nas vilas e cidades coloniais brasileiras. Esse tipo de modalidade de trabalho escravo é chamado de escravo de ganho e possibilitava, entre outras, a oportunidade do escravo conseguir uma liberdade relativa, na medida em que esses escravos transitavam pelas ruas das vilas e cidades coloniais. E esses escravos também poderiam acumular um certo pecúlio, recebiam uma pequena parte daquilo que eles comercializavam. Existiam ainda os escravos domésticos. Os escravos domésticos eram aqueles que desempenhavam funções nas casas de seus senhores. A exemplo de cozinheiras, a exemplo das pessoas que desempenhavam funções, como por exemplo, de lavar a roupa da família do senhor, ou de cuidar dos filhos do senhor, a chamada ama seca, a babá dos filhos do senhor, ou até mesmo as amas de leite, aquelas que amamentavam os filhos de seus senhores. Então havia vários tipos de escravos. Os escravos eram utilizados tanto em atividades urbanas quanto em atividades rurais. Tanto em atividades ligadas diretamente ao circuito produtivo, como a mineração, a agricultura ou a pecuária, quanto em atividades domésticas e até mesmo em atividades de cunho comercial, os chamados escravos de ganho. E haviam ainda outros tipos de escravos, como por exemplo, os escravos da nação, que eram escravos pertencentes à coroa portuguesa, pertencentes ao Estado português, que eram utilizados principalmente na construção de grandes edificações, fortes, prisões, fortalezas militares, que eram escravos, de certa forma, especializados, ok? Então, são vários tipos de escravos utilizados na América Portuguesa. E essa relação de escravidão, a utilização da mão de obra por excelência na América Portuguesa e também no Brasil Imperial, foi intensamente marcada por vários atos de resistência à escravidão, na medida em que as autoridades metropolitanas exerciam um grande poder coercitivo contra os escravos. Havia muitos castigos físicos, havia muita opressão. E é claro que os escravizados exerciam uma resistência a esse aparato coercitivo, gerando várias formas de resistência. O tratamento dispensado aos escravos era caracterizado por extrema violência e os castigos físicos eram constantes. Evidentemente que para evitar a ocorrência de rebeliões e revoltas escravas,
o aparato fiscalizador e coercitivo era muito duro. Os castigos eram severos. Os maus tratos, as humilhações, o desrespeito. Todo esse tratamento, grosso modo, calcado por uma intensa violência, contribui para o crescimento do processo de resistência negra, que ocorre de várias maneiras, com a queima de plantações, com o suicídio, uma atitude extremada, mas uma atitude de resistência, o suicídio, além do infanticídio, ou seja, do assassinato, da morte dos recém-nascidos, dos filhos dos africanos escravizados, além do aborto voluntário, que também era uma forma de resistência ao avanço da escravidão, à vigência do regime escravista, e o banzo, uma outra modalidade de resistência escrava muito importante. O banzo era uma profunda depressão que o escravo se metia, que o levava, via de regra, à morte. Além de atitudes mais extremadas, como, por exemplo, atitudes como assassinato de feitores e de senhores, que é outra importante atitude de resistência. Temos uma outra forma de resistência à escravidão, que é a prática de religiões de matriz africana, que causavam um certo temor nas elites senhoriais. Mas, sem dúvida, a principal forma de resistência negra à escravidão foi a formação de quilombos. Os quilombos são o mais importante elemento de resistência negra diante da escravidão. E os quilombos proliferaram pelo Brasil. Em todas as regiões brasileiras nós tivemos o registro de quilombos, que se constituíam em comunidades formados por elementos que fugiam do sistema escravista vigente no Brasil. Formavam essas comunidades clandestinas, comunidades estas que eram heterogêneas. É um erro se pensar que os quilombos eram constituídos apenas do elemento negro. Isso já foi provado que é um erro, que é uma forma errônea de analisar-se o processo de resistência dos escravos. Os quilombos apresentavam uma população mestiça. Nos quilombos nós tínhamos, além dos negros, africanos e afro-brasileiros, fugitivos, tínhamos muitos indígenas e até mesmo, pasmem os senhores, brancos, livres, pobres, que habitavam os quilombos. Por isso que a população dos quilombos, via de regra, era caracterizada por uma grande hibridização, por elementos mestiços, porque haviam relações entre esses grupos de etnias diferentes, surgindo uma população variada, uma população mestiça. Em relação especificamente ao território goiano, que é o que nós estamos estudando neste momento, ocorreram a formação de inúmeros quilombos ao longo do século XVIII. Como os senhores podem observar neste mapa, nós tivemos a formação de vários agrupamentos quilombolas em território pertencente a Goiás. Vários arranjamentos, várias comunidades quilombolas se formaram no solo goiano ao longo do século XVIII e XIX também. E quais são os principais, meu caro professor Edenilson Moraes? Ora, os principais são os calungas. Os calungas são os maiores representantes quilombolas de Goiás. Guarde bem esse nome. Os calungas são a principal comunidade quilombola de Goiás. Na língua banto, língua africana, a palavra calunga significa lugar sagrado, lugar de proteção. E este quilombo dos calunga, estava localizado no norte da Chapada dos Veadeiros, em relativo isolamento.
Os Calunga, com identidade e cultura próprias, esses quilombolas constituíram sua tradição em uma mistura de elementos africanos, elementos europeus e elementos indígenas, além de uma forte presença do catolicismo tradicional no meio rural. Então formou-se essa mescla, esse mosaico de culturas, de elementos da cultura branca, cultura europeia, elementos, como por exemplo a religiosidade. Nós temos também elementos tradicionais dos povos africanos e um misto com elementos da tradicional cultura indígena. Resultou, então, nesta importante comunidade quilombola de Goiás, Calunga. Guarde bem esse nome, o principal quilombo registrado em território de Goiás. E um detalhe importantíssimo, esse território foi reconhecido legalmente pelo governo do estado de Goiás em 1991. Bom, como os senhores sabem, a nossa Constituição Federal estabelece o direito à posse de territórios que no passado pertenceram a comunidades quilombolas. Eu sei que essa é uma questão polêmica e em vários estados brasileiros existem conflitos envolvendo comunidades quilombolas e latifundiários pela posse da terra. Em Goiás, no ano de 1991, o governo autorizou, reconheceu legalmente, cumpriu, fez valer a Constituição Federal de 1988 e reconheceu o território Calunga. Sítio histórico abriga o patrimônio cultural Calunga, cerca de 230 mil hectares de cerrado protegido, que abriga cerca de 4 mil pessoas em um território que se estende pelos municípios de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás. Aí está a nossa boa e velha comunidade quilombola de Calunga, reconhecida legalmente pelo governo do estado de Goiás no ano de 1991. Seu patrimônio cultural celebra festas santas, como a Festa do Império e o levantamento do mastro, que atraem turistas todos os anos para a região. Observe agora no mapa atual de Goiás a existência de comunidades e territórios quilombolas, auto-identificados em território goiano. Em todas as áreas do território existem comunidades quilombolas, no sul goiano, no centro goiano, no leste goiano, no noroeste goiano e no norte goiano, onde eles estão em maior número. Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante. É nesta região que encontra-se a comunidade quilombola de Calunga, a principal comunidade quilombola de Goiás. Pois bem, vamos então ver alguns dos principais quilombos registrados pela historiografia em território goiano. Quilombo Acaba-Vida, na região de Niquelândia, sendo citado em 1879. Quilombo do Cedro, atual município de Mineiros, sobreviveu até os dias atuais. Quilombo do Forte, nordeste de Goiás, sobreviveu até hoje. Quilombo Calunga, olha ele aí novamente, nordeste de Goiás, cerca de 5 mil pessoas moram nesta comunidade quilombola, 3 municípios goianos. Mesquita, próximo à atual cidade de Lusiânia. Muquem, próximo à atual cidade de Niquelândia, Goiás. Papuã, mesma região dos Muquem, foi descoberta em 1741 e destruído anos depois pelos colonizadores. Porque tinha essa prática, meus amigos. Quando da descoberta de quilombos, que eram símbolo da resistência contra a escravidão, as autoridades constituídas armavam expedições militares
com o objetivo de destruir essas comunidades quilombolas e recapturar esses escravos fugitivos. Temos ainda o quilombo do Pilar, próximo à cidade de mesmo nome, que foi destruído em lutas. Tesouras, no arraial do mesmo nome, tinha as atividades de mineração. E São Gonçalo, próximo à cidade de Goiás, Goiás Velho, não é mesmo? Então, capital de Goiás, e seus integrantes atacavam roças e rebanhos das fazendas vizinhas. Por isso que as autoridades metropolitanas organizavam bandeiras para serem enviadas a esses quilombos e para que, evidentemente, os destruísse. Então, resumindo tudo isso que a gente falou agora sobre o elemento negro na população goiana, nós temos então a chegada desse elemento negro em Goiás se dá com a implantação da escravidão africana em Goiás, que apresenta as seguintes características: foi marcada pela grande exploração, pela violência, pelos maus tratos. O elemento escravizado foi utilizado em diferentes atividades econômicas, tanto rurais quanto urbanas. Existiram vários atos de resistência à escravidão. O principal exemplo de resistência à escravidão, meus amigos, foi a formação de inúmeros quilombos na região. E o elemento negro teve grandes contribuições culturais, não apenas para a cultura de Goiás, mas também para a cultura do Brasil como um todo. Perceba bem, meu caro aluno, o Brasil foi o principal destinatário do comércio internacional de escravos africanos entre os séculos 16 e 19. O tráfico negreiro se constituía em uma atividade econômica muito importante, garantiu a formação de muita riqueza. E o Brasil acabou se constituindo no principal destino dos africanos escravizados que atravessavam o Oceano Atlântico nos insalubres navios negreiros. A propósito, o Brasil foi o último país das Américas a abolir esta infâmia. O regime escravocrata brasileiro só foi abolido em 1888, quando da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, regente do Brasil. Os negros, que representam a soma dos pretos e pardos, passaram a representar 53% da população residente no Brasil, segundo o levantamento do IBGE 2012. Estima-se que 4.200.000 brasileiros, 4.200.000 homens e mulheres africanos foram trazidos para o Brasil durante a escravidão. Veja que o contingente de escravos trazidos para o Brasil é enorme, mais de 4 milhões de pessoas. Um detalhe interessantíssimo é que quando da abolição da escravidão, 13 de maio de 1888, existiam pouco mais de 3.000 escravos africanos em Goiás. Dado da atualidade, meus amigos, uma pessoa negra com o mesmo grau de instrução, mesmo grau de escolaridade de uma pessoa branca, recebe, em média, 40% a menos. Então, é inegável percebermos que no Brasil ainda existe um grande abismo separando o elemento branco do elemento não branco, que apesar dos debates acalorados e polêmicos e das vozes que se levantam ao contrário, existe sim uma diferenciação e os próprios registros do IBGE ajudam a provar isso. Se você quiser ter uma noção melhor, é só observar os indicativos socioeconômicos e educacionais
trazidos na última atualização do nosso censo do IBGE, que foi realizado em 2010, mas que já conta com atualizações 2012. Então é importante saber sobre todos esses aspectos, meus amigos, entender esses dados, essas estatísticas que mostram a característica da população, da sociedade, da economia brasileira como um todo. É importante verificarmos esses dados que são fundamentais e também são recorrentes nas questões de concurso público. Muito bem, o próximo tema que nós iremos abordar agora são os movimentos sociais no campo, ocorridos em Goiás durante o século XX. Aquele processo de desenvolvimento das atividades agropastoris foi acompanhada de uma aviltante concentração de terras nas mãos de pouco. Então, como as terras estavam concentradas nas mãos de poucos, claro que ocorrem uma série de conflitos latifundiários, conflitos pela posse da terra, conflitos fundiários existem em Goiás. Na questão da crise no campo, na década de 50, ocorre, por exemplo, a chegada das ligas camponesas em território goiano. As ligas camponesas eram uma bandeira de luta do movimento dos trabalhadores despossuídos de terra no Brasil durante o século XX. As ligas camponesas que surgiram na região Nordeste, sob a liderança do deputado Francisco Julião, foram muito importantes na luta dos camponeses pela posse, pelo direito à propriedade nos mais variados estados brasileiros. Ao longo da década de 50 e 60, as ligas camponesas tiveram uma grande atuação em vários pontos do Brasil. E, em especial, a Goiás, as ligas camponesas lutaram de forma bem consistente pelo direito à posse da terra, inclusive na organização de movimentos sociais no campo. Isso ocorreu durante o governo de Mauro Borges, no início da década de 60, entre 61 e 64, o movimento é um período mais latente desses conflitos fundiários, desses conflitos ocorridos no campo, na zona rural goiana, porque Goiás passou por um grande crescimento de sua economia, agricultura, da pecuária, só que esse crescimento, esse desenvolvimento dessas atividades econômicas foi acompanhada de uma grande concentração de riquezas e de uma grande exclusão da maioria das pessoas. Então essas pessoas excluídas desse processo de desenvolvimento vão organizar os seus movimentos de luta, a exemplo do movimento dos camponeses, que vai realizar duas importantes revoltas em Goiás nesse contexto histórico. Revoltas que foram reprimidas de modo violento. Revoltas muito sangrentas ocorridas no sertão de Goiás, meados do século XX. Então nós temos a seguinte equação, uma equação extremamente conflituosa e sangrenta. A questão agrária, a chamada questão agrária em Goiás e no Brasil como um todo, ela surge da extrema concentração fundiária, aliada a processo de exploração da massa campesina. E essa sangrenta equação acaba resultando em violentos conflitos fundiários. Perceba, essa é uma característica que vai ser notabilizada em várias áreas do Brasil, não apenas no território goiano. Essa questão da grande concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, de grandes latifundiários, gerando a exclusão, a marginalização, a exploração da massa campesina,
é um combustível que acaba detonando esses conflitos fundiários extremamente violentos, que acaba resultando no massacre de muitos camponeses no Brasil. Uma vez que o Estado, uma vez que a força de coerção do Estado, a polícia, vai atuar no sentido de dar apoio aos grandes proprietários e de reprimir com veemência e com grande violência os movimentos camponeses no Brasil. Em Goiás, atente-se, estude com atenção essas duas revoltas que já foram temas abordados em questões de concurso que tangem sobre a geohistória de Goiás. São as revoltas de Formoso e Trombas, que aconteceram nesse contexto histórico. São dois importantes movimentos extremamente violentos, movimentos de luta pelo direito à posse da terra em Goiás. Trombas e Formoso são movimentos liderados pelos camponeses, inclusive aqui com a participação das ligas camponesas. Formoso e Trombas, nós vimos no mapa anteriormente, representam movimentos de grande mobilização da massa camponesa, onde poceiros vão guerrear com grileiros, e com a polícia. Poceiros vão enfrentar os grileiros, os grandes proprietários, e a polícia. As ligas camponesas chegaram a organizar campos de treinamento de guerrilheiros. Por isso que eu cometi um ato falho anteriormente, falei de guerrilheiros, é porque as ligas camponesas tentou organizar alguns campos de treinamento de guerrilheiros para garantir uma melhor atuação dos camponeses diante da opressão exercida pelos proprietários com apoio, com aval da polícia militar. O objetivo era promover uma revolução agrária e anti-imperialista. Perceba que há uma grande atuação das ligas camponesas tentando treinar aqui os camponeses em Goiás para enfrentarem a opressão dos grileiros e da polícia. Entretanto, essa medida não logrou êxito, acabou redundando em fracasso, porque esse dispositivo das ligas camponesas organizarem campos de treinamento de guerrilheiros para atuarem nas revoltas de Formoso e Trombas, acabou descoberto pelo Exército, que foi até a região e desmobilizou a área no final de 1962, pondo fim ao sonho de revolução agrária, de revolução camponesa na região. Mas são dois eventos ligados à luta, movimentos sociais ligados à questão agrária em Goiás, que, mais uma vez eu digo, que vale a pena conferir, vale a pena estudar com atenção, porque é assunto recorrente. Já caiu em várias questões abordando o tema. Revoltas de Trombas e Formoso. Próximo tópico a ser abordado é a cultura popular em solo goiano. A cultura goiana é uma cultura bastante plural, uma cultura bastante variada nas artes, na literatura, na música, nas festas populares, nas festividades, nos festivais acontecidos em Goiás. Vamos abordar alguns deles. Começando pelas cavalhadas, as grandes cavalhadas de Pirenópolis, um folguedo que evoca os torneios medievais e as batalhas entre cristãos e mouros. As cavalhadas aconteciam durante a festa do Divino nas regiões sudeste e centro-oeste do Brasil. Pirenópolis, em Goiás, onde a festa inclui também personagens mascarados, o folclore, que representam o povo. Então, as cavalhadas é um folguedo trazidos pelos colonizadores portugueses para a América e era realizado em várias vilas, várias cidades do sudeste e do centro-oeste brasileiro. Que eu conheço aqui no centro-oeste
duas cidades ainda realizam as cavalhadas: Poconé, no interior de Mato Grosso, e Pirenópolis, a grande Pirenópolis, cidade natal de Zezé de Camargo e Luciano, realizam as cavalhadas, esse folguedo que representa a luta entre mouros e cristãos, na chamada Guerra de Reconquista da Península Ibérica. É um importante folguedo realizado que atrai turistas de várias partes do Brasil. Muito bem, outro aspecto cultural goiano importante são as congadas de Catalão. As congadas de Catalão se constituem em manifestações de cunho folclórico religioso, de origem mista, de origem híbrida, destacando-se as influências afro-brasileiras, hoje incorporadas pela Igreja Católica em algumas regiões do Brasil, como por exemplo em Pirenópolis, Catalão, Goiandira e Goiás. Em Pirenópolis, ela está na Festa do Divino. Então as congadas de Catalão são uma grande influência, uma grande representatividade da cultura goiana. Temos ainda a Festa do Divino de Trindade, a devoção do Divino Pai Eterno em Trindade já tem mais de 160 anos, então é uma festividade secular existente em Goiás, em Trindade. Apresenta uma rica tradição religiosa do centro-oeste brasileiro. Aí está na representação a famosa Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás, o desfile dos belos carros de bois. Outro elemento importante é a catira, a dança do folclore brasileiro, em que o ritmo musical é marcado pela batida dos pés e das mãos dos dançarinos. Catira que tem origem também híbrida, influências indígenas, africanas e europeias. A catira, ou o catira, tem suas raízes históricas em Goiás, norte de Minas e também no interior de São Paulo. Outro importante elemento da cultura do centro-oeste, a cultura de Goiás, é a catira, que também ocorre em Minas Gerais e São Paulo. Na arte, meus amigos, temos uma variada gama de contribuições goianas. Por exemplo, na escultura, José Joaquim da Veiga Vale, o principal representante do barroco goiano, fez grandes esculturas em madeira, é o representante do barroco goiano. Na literatura, temos Hugo de Carvalho Ramos, com a obra Tropas e Bandeiras, Basileu Toledo França e os romances Pioneiros e Jagunços e Capangueiros. Temos ainda Bernardo Ellis e as obras Apenas um Violão, O Tronco e ainda Ermos e Gerais, entre outros grandes escritores goianos. Mas nenhum deles tem maior projeção do que a grande Cora Coralina, que tinha quase 76 anos de idade quando publicou o seu primeiro livro, Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Aí está a grande Cora Coralina, maior representante da literatura goiana, uma das maiores escritoras brasileiras do século XX. Cora Coralina, que era grande poetisa e contista, sendo considerada por muitos especialistas uma das maiores escritoras brasileiras do século passado. Aí está um trecho de um de seus poemas. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Olha que beleza de poema da nossa grande Cora Coralina, famosíssima escritora goiana no Brasil inteiro, que também era conhecida por seus dotes culinários, especialmente na feitura dos doces típicos da cidade de Goiás, onde residia.
Aí está uma obra da Cora Coralina, doceira e poeta. Em relação às festas e festivais, nós temos o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA, na cidade de Goiás. Temos ainda a Mostra de Teatro Nacional de Porangatu, o chamado Tempo, em Porangatu. Mostra de Teatro Nacional. E temos também o Festival Canto da Primavera, em Pirinópolis, interior de Goiás. Agora, meus amigos, vamos abordar alguns aspectos históricos e urbanísticos de Goiânia. Outro tema muito importante, outro tema que não cai, despenca nas provas, abordando Geohistória de Goiás. Goiânia, cidade planejada para ser a capital de Goiás, construída ao longo da década de 30, no governo, na época do governo Vargas, não é mesmo? Então, Goiânia, uma cidade projetada, olha que beleza, organização de Goiânia, a criação do plano piloto de Goiânia, que faz inclusive uma referência a Nossa Senhora Aparecida, você pode perceber pela própria feitura das ruas aqui, que mostra esse plano aéreo de Goiás. Goiás foi construída no governo de Pedro Ludovico, viu, minha gente? Goiânia, cidade jovem, dinâmica e espirituosa. Tem a sua fundação datada do dia 24 de outubro de 1933, durante o governo de Pedro Ludovico. É importante saber que foi no governo de Pedro Ludovico, durante a chamada Era Vargas, que nós temos a construção de Goiânia. O principal objetivo da construção de Goiânia, meus amigos, era coordenar o desenvolvimento econômico e social do Estado. Eu disse para você, mas vou tornar a repetir. A construção de Goiânia representa uma nova fase no desenvolvimento econômico do Estado de Goiás. Foi muito importante para uma nova dinâmica populacional de Goiás como um todo, a construção de sua nova capital, Goiânia, fundada em 1933, governo de Pedro Ludovico, uma cidade planejada em estilo Art Deco, patrimônio histórico, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Então aqui vamos ver alguns exemplos aqui da Art Deco, em Goiânia, aqui ó, a estação ferroviária de Goiânia, é um exemplo dessa arquitetura em Art Deco, que estava muito em evidência nos anos 30 e 40 no Brasil, e representava, evidentemente, a modernidade, o progresso, a civilização. Destaques: conjunto urbanístico da Praça Cívica, onde se situa o Palácio das Esmeraldas, a sede do governo do estado de Goiás, além do Museu Zoroastro Arteaga, o Teatro Goiânia e a antiga estação ferroviária que vimos na ilustração anterior, além da Avenida Goiás, que veremos a seguir. Aqui está o Palácio das Esmeraldas, também em Arte Deco, também um símbolo aqui do patrimônio histórico e artístico de Goiânia. Temos ainda a Avenida Goiás, aqui, veja, Avenida Goiás, arborizada, os seus bosques, que ali a estátua de Anhanguera. Temos ainda a preservação ambiental, com avenidas bastante arborizadas, bosques e parques, como a gente vê na imagem aqui de um bosque na Avenida Goiás, no centro de Goiânia. E Goiânia também se constitui num ponto de referência em compras e no atendimento à saúde, além de
importante polo de confecções, negócios e eventos. Aí mais uma vez a Avenida Goiás, tendo ao fundo a estátua de Anhanguera, simbolizando o início do povoamento branco. E agora aqui a Avenida Goiás simbolizando o crescimento, o desenvolvimento do estado de Goiás. Observe com atenção aqui a evolução populacional de Goiânia. Eu apresento para vocês dados trazidos do IBGE. Na década de 40, que são os primeiros 10 anos de fundação de Goiânia, ela apresentava 48 mil habitantes. Na década de 50, já apresentava 53 mil habitantes. Na década seguinte, que é a década de 1960, essa população quase triplicou. Superou a casa dos 151 mil habitantes. Perceba que a partir de agora, a partir da década de 50, essa data que eu mencionei agora, a população vai passar gradativamente por um processo de expansão, por um processo de crescimento. Veja, na década de 1970, a população da cidade de Goiânia já chegava e superava a casa dos 380 mil habitantes. Mais do que dobrando o que tinha 10 anos antes. Na década de 1980, essa população chega na casa de 717 mil habitantes. Crescimento exponencial da população da cidade. Em 1991, a população da cidade de Goiânia já superava a casa dos 920 mil habitantes. E finalmente, em 1996, ou seja, meados da década de 90, a população da cidade de Goiânia superou a casa dos 1 milhão de habitantes, se constituindo, portanto, numa metrópole. No ano 2000, a população da cidade de Goiânia chegou a 1 milhão e 93 mil. Em 2007, a população já estava na casa dos 1 milhão 244 mil. 2010, a população foi registrada com 1 milhão 256.514 habitantes. E no ano passado, 2013, segundo o IBGE, Goiânia apresentava 1.393.579 habitantes, se consolidando como uma das mais populosas cidades brasileiras, entre as 20 mais populosas cidades do Brasil. A cidade de Goiânia, Goiás, que é o estado mais populoso do Brasil, e passou por um grande crescimento. Veja, quais são os fatores que proporcionaram esse grande crescimento de Goiânia? Eu vou apresentar para vocês. Fortalecimento da economia, com a diversificação econômica, com investimentos infraestruturais, com a chegada da ferrovia, com a chegada de rodovias, com a construção de Brasília, meus amigos, que foi fundamental para a criação de eixos rodoviários, ligando a capital federal a várias regiões brasileiras. Isso contribuiu sobremaneira, deu um gás extra para o crescimento econômico e populacional de Goiânia. Ao longo da década de 80, começa em grande escala a produção de soja, que se consolida na década de 90. E Goiás acaba se tornando um grande centro exportador desse produto, consolidando dessa maneira a ascensão do agronegócio em Goiás. Goiás se notabiliza como um estado importante no agronegócio, principalmente com a produção de soja, mas também com a produção de carne, com a criação de gado bovino. Então nós temos ainda um processo de industrialização muito forte em Goiás, com a adoção de vários
programas governamentais que visavam atrair indústrias para o território goiano, concedendo políticas de incentivos fiscais, trazendo indústrias de vários ramos para Goiás. Na década de 80, por exemplo, nós tivemos o programa Fomentar, que foi fundamental para o desenvolvimento da atividade industrial em Goiás. Temos ainda o avanço na construção civil. Vocês viram nas ilustrações que foram mostradas nesta apresentação que Goiás, Goiânia, uma cidade moderna, futurista, uma cidade arrojada, empreendedora. E um dos sinais dessa grande evolução, desse crescimento exponencial de Goiânia, se dá na observação de sua construção civil, no processo de vertificação, no processo de grande construção, verticalização, esse é o termo correto, verticalização na construção civil em Goiás, o que reverte na cidade de Goiânia, todos esses fatores do crescimento mencionados, nós temos uma alta qualidade de vida verificada, principalmente num elevado índice do IDH de Goiânia, o Índice de Desenvolvimento Humano, por conta das boas condições de vida na região, na cidade de Goiânia. A população, de acordo com dados recentes fornecidos pelo IBGE, está na casa dos 1,3 milhão de habitantes. Como nós observamos no gráfico, nós temos uma evolução sistemática da população goiana. Em 1992, ela estava na casa dos 900 mil habitantes. Já em 2010, olha aqui a evolução, mais de 1.300.000 habitantes, um crescimento muito grande nesse espaço de cerca de 20 anos, no crescimento, na evolução populacional da cidade de Goiânia. Esse é um dado apresentado pelo IBGE. Goiás, por exemplo, no mesmo período, passou de uma população de 4 milhões para 6 milhões de habitantes. O Brasil, que na mesma época, passou de uma população de 150 milhões de habitantes para cerca de 200 milhões de habitantes. Portanto, Goiânia reflete esse grande crescimento populacional verificado no estado de Goiás. Cidade moderna, cidade futurista, cidade que representa o progresso, uma das mais importantes cidades do Brasil. Pois bem, meus amigos, então vimos na aula de hoje os principais aspectos referentes à história social de Goiás. Espero que tenham gostado e aprendido bastante conosco. Um grande abraço e até a próxima. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. E aí, gostou da aula do professor Edenilson? Cara, o professor Edenilson é top de linha. Então é o seguinte, isso aqui é uma cortesia do site Lac Concursos. Eu peço para vocês aí, de uma forma bastante carinhosa, dá um joinha aqui nesse vídeo, inscreva no nosso canal, vai lá no nosso Instagram, Lac Concursos, e siga lá, interaja conosco, faça um comentário positivo, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Valeu, pessoal, abração! Clique Lac.